Você é uma pessoa legal de se conversar? Você acha que os outros se sentem confortáveis falando com você? Você sabe conduzir bem uma conversa? Você sabe salvar uma conversa quando ela tá morrendo? A maioria das pessoas, tá? Eu incluso, deve pensar, deve ter algum tipo de fantasia de sim, geralmente os outros que não sabem conversar, eles me deixam no vácuo, respondem com kkkk, a conversa morre, não tem assunto. E nada melhor do que um exemplo de perfeição de conversa. E eu tive esse exemplo. Você pode até pensar, caraca, então conta a sua história. Só que não fui eu que conduzi a conversa. Eu conversei com uma pessoa e essa pessoa carregou a conversa nas costas, só que no meio do caminho eu pensei, cara, eu não tô fazendo o meu papel aqui. Eu tenho que aprender com essa pessoa e no meio da conversa eu fui me adaptando para deixar a conversa mais interessante para todas as pessoas, eu e a pessoa. Eu quero contar isso para vocês porque é um exemplo sensacional para a gente tirar algumas conclusões e aprender como ser mais interessante para as outras pessoas. E tem um princípio muito legal aqui que você pode aplicar para tudo. Não é um vídeo tutorial, mas é um vídeo de análise de uma situação que aconteceu que eu tive que estudar aquele caso para aprender e eu quero compartilhar isso com vocês. É meio maluco, mas foi assim. Eu precisava de uma informação de uma coisa que eu ia fazer. Eu não vou dar muita informação, porque assim, não vou expor alguns detalhes, porque a pessoa pode se reconhecer. Eu acho que tem uma chance disso, mas enfim, sabe que você é muito gente boa. O que acontece? Eu precisava de uma informação por uma coisa que eu ia fazer. E aí eu não tinha a quem recorrer. Então eu fiquei lembrando, cara, quem poderia me ajudar? E uma pessoa que veio em mente foi uma pessoa que eu conheci de relance, eu devo ter falado uma vez com essa pessoa, há uns 2, 3 anos atrás. Então foi um caso específico que eu, de relance, conheci uma pessoa, tive poucas informações, mas o pouco que eu tive eu sabia que aquela pessoa poderia me ajudar por conta do círculo social e tudo. Eu falei, cara, eu vou mandar uma mensagem para essa pessoa, né? E mandei. Oi, tudo bem? E uma coisa que eu fiz certo, tá? Que eu acredito que tenha sido certo, foi não chegar na hora e perguntar secamente o que eu queria, o que eu precisava. Eu fui educado, falei oi, dei um contexto da última vez que a gente se viu, trouxe para o presente e uma coisa me surpreendeu de uma forma assim absurda e foi aí que começou tudo. O que rolou? Nesse lance de pegar o que aconteceu no passado para criar um contexto para eu conversar com aquela pessoa, né? Oi, tudo bem? Pô, lembro de você não sei quando. Pô, a pessoa veio, trouxe também dados que eu nem lembrava, que eu tinha falado de relance também com essa pessoa no passado. E ela falou, pô, eu lembro que você estava falando de não sei o quê. Você tá fazendo isso ainda? Eu falei, caraca, a pessoa lembrou disso. E esse foi um sentimento, assim, eu fiquei muito feliz na hora. Não sei explicar. Mas o fato da pessoa ter lembrado uma coisa de um estranho, de relance que eu tinha falado assim, ou que ela ficou sabendo indiretamente, eu falei, caraca, a pessoa lembra disso. E não só isso, ela se demonstrou uma pessoa interessada nesse assunto, ou seja, interessada em mim. Eu falei, cara, que legal, isso me fez sentir tão bem. E aí o que eu fiz? Eu fiquei mais confortável em dar mais informações. Aí eu fui me abrindo, óbvio, né? A pessoa chegou e perguntou se eu estava fazendo não sei o quê. Aí eu falei, não, muita coisa mudou, tal, fiz isso, aqui, isso aqui. E a coisa foi rolando. Só que eu estava percebendo que aquela pessoa era tão educada, tão legal, que só ela perguntava sobre mim. E eu estava na posição de, não, nossa, aqui eu tô fazendo tal coisa, olha só que legal, não, muita coisa mudou também. Eu fui dando mais contexto. Só que eu percebi que só eu estava falando e a pessoa só interessada no que eu tinha para falar. E ela tinha muita informação sobre mim, ficava usando a informação que eu falava para criar mais assunto, mas da minha parte não tinha nenhuma iniciativa. E como eu precisava da minha informação, tá? Não por necessidade, manipulação nem nada, mas eu ainda precisava fazer a pergunta. Eu não poderia chegar nesse assunto todo sobre mim e fazer a pergunta. O que eu fiz? Eu fiz o contrário. Eu trouxe algumas informações que eu tinha também do passado e perguntei para essa pessoa, mesmo que na mesma medida do que ela estava perguntando para mim. Então eu tive que me modelar, me adaptar à forma que ela conversava comigo para eu fazer as mesmas perguntas e deixar a conversa mais encaixada, sabe? De duas vias. Não só ela que perguntava sobre mim, e sim eu perguntando sobre a pessoa também. E aí cada um puxando mais informações sobre cada um.
e dando mais munição para a conversa continuar. E o que eu aprendi até agora? Tem mais contexto, tá? Algumas etapas foram acontecendo nessa conversa, vocês vão gostar. Mas se a gente fosse parar agora para analisar o que aconteceu e os aprendizados para a gente absorver, a pessoa se demonstrar interessada e lembrar de um dado que você tinha falado, eu acho que é uma das melhores sensações possíveis. E se você está fazendo isso, está saindo de você em uma conversa, você vai deixar muito provavelmente a outra pessoa confortável. Porque isso faz ela se sentir da forma que eu me senti, uma pessoa que, cara, talvez eu seja interessante, porque ela lembra do que eu falei e pergunta sobre, sabe? Só que você não pode deixar isso ser só sobre você, você tem que usar a mesma coisa que está vindo para você e retribuir. Então é uma questão de reciprocidade. Você simplesmente devolver a bondade que a pessoa está fazendo. Então isso vai muito de você se abrir também. Eu vejo que muitas pessoas hoje encaram uma conversa como um jogo de xadrez. Ah, eu não vou falar tal coisa, não vou dar informação sobre mim, porque eu posso usar isso de uma forma melhor lá e tal, não confio em ninguém. Cara, vocês precisam passar informações sobre si, claro que tem limites, mas você não precisa ser uma pessoa fechada. Você pode dar informações sobre você e você pode também buscar informações sobre a pessoa. E aqui vai o ponto crucial: memória. Trata uma conversa não como se fosse qualquer uma. Lembra dos detalhes. Guarda as informações para você reutilizar, porque é aí que você ganha a pessoa. No sentido de fazer ela ficar confortável. Porque ela sabe que você lembra dos detalhes, que você você presta atenção na conversa. Eu acho que é uma das coisas mais valiosas que eu consegui entender nessa conversa. Você não só tem que puxar informações sobre a pessoa, guardar essas informações e no momento certo relembrar. É aí que você deixa a pessoa muito mais confortável conversando com você. E eu tô falando isso porque eu era a parte que ficava extremamente interessada na pessoa, porque a pessoa sabia conduzir perfeitamente a conversa. E não acabou por aí, tá? Eu ainda me surpreendi de outra forma. Porque o assunto foi rolando e chegou um ponto que deu uma caída. E aí o assunto tava morrendo e morreu, tá? O assunto realmente chegou e acabou. Aí ficou ninguém falando mais nada. É aquela hora que, pô, manda uma figurinha, manda outra figurinha e não tem mais nada pra falar. A figurinha tipo, só isso, sabe? Acabou. E aí fica naquela. Eu acho que muita gente. Cara, ó, eu peço pra vocês comentarem, tá? Eu tô aqui compartilhando isso porque eu quero que a gente crie um vínculo aqui pra gente aprender com tudo isso. Esse canal é justamente pra eu compartilhar essas coisas que acontecem comigo, que acontece muita coisa, eu acho que a gente consegue aprender com isso. E aí eu fiquei pensando, será que eu mando mensagem? Né? Será que eu dou esse passo ali, pô, mando um oi do nada? Ou será que a pessoa vai mandar pra mim? Quem que vai quebrar esse gelo, né? E aí eu achei que como eu era a pessoa que eu precisava da informação e eu já tinha nessa altura do campeonato pegado a informação que eu queria, eu não tinha motivo pra chegar e mandar um oi. Muito menos a pessoa, porque fui eu que comecei a conversar com ela. Então eu falei assim, cara, talvez acabou por aí, né? Eu peguei a informação que eu queria e tá tudo certo. Até que chegou um ponto que não demorou muito, a pessoa me mandou uma mensagem do nada perguntando se tava tudo bem. Aí você fala assim, Douglas, essa pessoa tá dando em cima de você, claramente. Nem falei se é homem ou mulher aqui, tá? Então pode ser uma relação de amizade, pode ser uma mulher, enfim. Muita gente vai pensar, cara, tá dando em cima de você, tá dando mole. Mas a verdade é que a pessoa é só educada. E conversar faz muito bem. Porque você desenvolve isso. E chega um ponto que isso é uma arte para você que você só começa a compartilhar a gentileza. Conversar com os outros é muito bom, independente de quem seja. Porque conversando, você cria vínculos, você deixando a pessoa confortável, você aumenta esse vínculo. Isso pode ser muito bom para o teu lado profissional, para o teu lado interpessoal, você se desenvolve mais e cria a chance de conhecer não só essa pessoa, como outras pessoas em comum. Isso vai crescendo para outras coisas, daqui a pouco vocês saem juntos e dessa saída você conhece outras pessoas do mesmo círculo indiretamente, então você entende a possibilidade disso? Só que para chegar nesse ponto você tem que se abrir, você tem que dar informações sobre você para que a pessoa entenda o seu lado e consiga também ter munição, entre aspas, para conversar com você, sabe? Então, cara, não seja uma pessoa fechada.
se abra essas possibilidades e sempre seja legal. Então, dentro disso, a pessoa me mandou mensagem do nada, me surpreendeu, porque, cara, as pessoas não tinham nenhuma razão para falar comigo. Eu que tinha, e eu fiz e acabou. Eu aprendi assim, cara, em uma situação dessa, qual que é o problema de você mandar um oi pra pessoa do nada? Porra, mas do nada, sem contexto? Não vou nem respondendo, sei lá, uma coisa que aconteceu. Se for no Instagram, um stories, pra puxar um assunto do nada. Cara, qual que é o problema? Qual que é o problema de você fazer o que você quer, o que você tá pensando, ou que aquilo te interessou de alguma forma, sabe? E nem isso, só um oi, do nada, sem motivo? Ué, por que não? Eu acho que muitas pessoas se prendem muito a, não vou fazer isso, vai ficar estranho. Cara, mas, sabe? Por que não? Ah, mas a pessoa vai me ignorar, vai responder com kkk, vai me deixar no vácuo. E aqui eu quero fazer uma pausa pra só ensinar uma coisa que você não pode se perder no meio do caminho. Você pode ser muito gente boa, você pode estar nessa estrada de ser cada vez melhor na parte da conversa, na arte da conversa. Você pode tentar se fazer mais interessante, você ser mais interessado sobre outra pessoa. Mas, se a pessoa não retribuir isso com você, não fica puto, não acha que todo mundo é assim e que você vai tratar todo mundo mal a partir de agora. Você não pode deixar de ser quem você é. Se você é gente boa e todo mundo te deixa no vácuo, cara, é você. Alguma hora você vai conseguir se conectar. Claro que às vezes você está fazendo uma coisa errada, é bom parar, analisar. Como eu estou fazendo nesse caso, você pode fazer isso com qualquer outra coisa, tá? Se você acha uma coisa muito estranha, entenda por que ficou estranho. Se você acha que ficou muito boa uma conversa, entenda por que ficou boa, como eu estou fazendo aqui. Então você não pode se amargurar por conta do amadurecimento das outras pessoas, porque eu, a princípio, era uma pessoa que falava só de mim. E a pessoa perguntando, eu respondendo. Só que, cara, essa conversa ia morrer. Eu tenho que retribuir isso de alguma forma. E aí, no meio do caminho, eu me adaptei e falei, não, eu vou agora começar a perguntar. Para ter interesse na pessoa e guardar umas informações importantes que eu consigo dar seguimento na conversa. E esse é o ponto, sabe? Sempre faça isso. Porque às vezes a pessoa, ela pode ser o Douglas do outro lado, que não entendeu como é que funciona, não sabe se adaptar, às vezes não é o momento dela, ela não entendeu como é que se torna uma pessoa mais interessante, como que deixa uma conversa mais fluida, cada um tem seu momento, e basta você respeitar isso. Ah, pô, mas essa pessoa me deixou no vácuo, talvez ela não queira conversar com você, tá tudo bem, talvez ela não consiga se ligar que dá pra deixar a conversa mais interessante, tá tudo bem, ela pode aprender isso no futuro. Mas o seu momento e a forma que você é, você tem que manter. Não mude por conta da experiência que você tem com as outras pessoas. E essa história é bem maluca, porque é uma coisa que você pode achar, pô, mas é simples, é besteira. Às vezes pra você é normal, mas eu sei que pra muita gente conversar é meio que um jogo de xadrez. Você tem que pensar nas respostas, você tem que, poxa, analisar essa resposta aqui. Às vezes você gosta de responder na hora, às vezes você demora para responder. E se a gente pensa muito sobre isso, a pessoa não está respondendo porque não gosta de conversar comigo, cara, você vai tratar tudo como uma grande estratégia. Não, conversar com os outros, eu tenho que entender por que ela está falando isso. Não, tem alguma coisa por trás. Às vezes você só precisa ser gente boa, sabe? Ah, cara, não pensa muito se a pessoa tá achando que você tá dando em cima dela, se a pessoa tá achando que, sei lá, qualquer outra interpretação que pareça, só seja gente boa. E aí você ser gente boa cria essas interpretações. Mas se você se colocar do outro lado, de ver uma pessoa te tratando muito bem, cara, aproveita isso e conversa. Seja legal, entenda por que você se sente bem e retribua isso, não tem coisa melhor. Porque a partir do momento que você se sente muito bem, você sabe como que, da mesma forma, você pode fazer os outros se sentirem muito bem também. E você vai aumentar seus laços de amizade, você vai conhecer mais gente, isso vai abrir mais possibilidades para a tua vida. E é sobre isso, não ficar tipo, trancado no teu quarto, na sua casa, sem sair para conhecer as pessoas e quando conversar ficar amargurado porque todo mundo te ignora, ninguém te responde. Cara, só seja legal. Isso vai te deixar numa energia tão boa, sabe? Tipo, cara, a pessoa sabe conversar com você, vai ser muito legal. E aí tem algumas pessoas no meio do caminho que você conversa e a pessoa tá em um momento diferente da vida que ela fica amargurada.
Você quer parecer uma pessoa, você na verdade não tenta parecer, mas você quer ser uma pessoa interessada, perguntar sobre, a pessoa só fala dela, 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 e em nenhum momento você fica dias e dias falando sobre isso, e a pessoa, tipo assim, ela se responde, mas nem retribui pra você. Isso vai te cansando. E aí você vai ficar insistindo, cara, tem um determinado momento que você pode dar um basta, sabe? Você sabe que aquela pessoa não chegou naquele nível de amadurecimento de te responder a ponto de perguntar sobre você, o seu dia também. Mas começa a parecer interessado nas outras pessoas. Começa a perguntar sobre o dia delas. Se ela falar alguma coisa, pergunta como que ela se sentiu fazendo aquilo. Sabe, começa a fazer isso, você vai notar como as pessoas elas vão se sentindo confortáveis conversando dessa forma, porque todo mundo quer ter alguém para conversar, todo mundo quer expor alguns sentimentos, que às vezes a gente trabalha muito, tem uma batalha muito forte mental, e aí você fala, não vou falar isso para as pessoas porque, sei lá, é inconveniente, é estranho, e aí por conta disso você não dá nenhuma informação sobre você, você fica uma pessoa fechada, a pessoa tenta extrair informações de você para puxar assunto, para ser legal, para te conhecer, mas você tá lá fechado. Você pode se abrir para as outras pessoas, sabe? Dar as informações. Claro que tem limite, né? Não dá para generalizar nisso, mas dá para você dar munição para a pessoa ficar mais interessada em você e só lembra de retribuir. E aí não tem receita secreta, tá? Ah, você vai fazer isso aqui, depois responde com isso, vai ficar, nossa, a conversa vai ficar maravilhosa. Não existe isso, você só vai aprender isso tentando. E começa sendo uma pessoa interessada. Você sendo uma pessoa interessada, você se torna uma pessoa interessante. E de 30 conversas, vão ter algumas que você vai realmente criar um vínculo e vai gostar muito de conversar com aquela pessoa. E mesmo que aquilo não vá para frente, você não faça amizade, não conheça aquela pessoa mais a fundo, não fique anos conversando, fica só uma experiência muito legal. E de experiência em experiência a gente vai aprendendo. Então, um mecanismo de aprendizado que é sensacional e fortíssimo é a repetição. Então, o fato de você conversar, ser legal inúmeras vezes e não cansar, sabe? Não cansar de ser legal, mesmo que os outros não te correspondam, é a arte do aprendizado. Por isso que eu falo, não deixe de ser você mesmo. Seja legal, independente da situação, sabe? Não retribua, a pessoa não te responde, não faz o mesmo. Cara, responde se você quer e tem disponibilidade de responder, responde. A pessoa não tá te respondendo. Cara, chega um ponto que você, tá, eu não vou ficar insistindo porque a pessoa não tá no momento dela. Não é porque, ela não gosta de mim, pô, essa pessoa me odeia, não tem nenhum interesse em criar amizade, vínculo, nem nada. Não, às vezes ela tá num momento diferente. Pensar dessa forma vai te permitir que você progrida muito na área da comunicação. Isso é muito importante. E é um exemplo que eu estou usando para eu aprender com isso também. Como eu falei no exemplo, eu não estava consciente no início da conversa disso tudo, mas depois que a conversa foi andando, eu tive que me adaptar. E quando a conversa acabou, eu parei para analisar como que eu me senti muito bem naquela conversa. E se eu replicar isso com outras pessoas, eu posso fazer as outras pessoas se sentirem muito bem. Ah, mas se as pessoas não se sentirem muito bem, às vezes é o momento delas. Mas nunca deixe de ser você mesmo. Tamo junto.